tá dá medo, Mamãe, tá dá medo, mamãe, tá dá medo, mamãe, tá dá medo. Este tempo dá medo, mamãe, tá dá medo, mamãe, tá dá medo, mamãe, tá dá medo. Este tempo dá medo, mamãe, tá dá medo, mamãe, tá dá medo, oh, tá dá medo. As coisas estão acontecendo. Pai do Senhor, povo de Deus, Pai do Senhor, povo abençoado, né? Povo que foi comprado pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus ricamente possa abençoar a vossa vida. Você que me acompanha a partir de Angola, a partir do Congo Democrático, a partir da Alemanha, a partir da França. Que Deus ricamente abençoe a sua vida. Eu que estou aqui a falar convosco, chamo-me Vitor Betuel Koshi. Este é o meu nome. Estou aqui nesta manhã para partilhar uma palavra de bênção, uma palavra de encorajamento, uma palavra de fortalecimento contigo. Então espero que você não saia dali até nós terminar essa mensagem. Quero que o irmão que me acompanha, por favor, né, abra comigo a sua Bíblia Sagrada no Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo de número 2, vamos ler o versículo de número 44 até o versículo de número 45. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 2, vamos ler o versículo de número 44 até o versículo de número 45. Diz assim a Sagrada Escritura: pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia e procuraram-nos entre os parentes e conhecidos. E como não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. Aleluia, povo de Deus. Então, nesta manhã, eu quero partilhar uma palavra de bênção, como já disse no princípio, e que esta mesma palavra de bênção que eu quero partilhar com o povo de Deus que me acompanha em toda parte do mundo, né? Ela tem como tema voltando para Jesus. Aleluia. Este é o nosso tema que vamos abordar nesta manhã. E, antes disso, queria fazer uma introdução ao respeito do livro em que na qual nos abrimos. Nós acabamos de ler o livro de São Lucas, um livro escrito por nosso querido irmão abençoado Lucas. Lucas escreve este Evangelho segundo São Lucas, apresentando Jesus Cristo como o Salvador da humanidade. Neste Evangelho de São Lucas é onde nós encontramos Jesus Cristo como o Salvador da humanidade. E Lucas, ao escrever este Evangelho, no capítulo de número 2, versículo que nós acabamos de ler, ela narra uma história muito importante. A Bíblia fala que quando Jesus Cristo nasceu, todos os dias, em cada ano, os seus pais levavam sempre Jesus até a Jerusalém. O objetivo desta viagem era para festejar a Páscoa. A Páscoa era uma festa que celebravam, em cada ano celebravam a Páscoa. Eu tenho certeza que quando Jesus tinha 1 ano de idade, os seus pais levaram ele a Jerusalém para festejar a Páscoa. Com 2 anos, 3 anos, 4 anos, sucessivamente, até completar os seus 12 anos de idade. A Bíblia fala que Jesus estava andando com sua mãe. E não só Jesus Cristo, mas também como havia outros pessoais, outro povo, né? Outra família, que caminhavam da Galileia até Jerusalém para ir festejar a festa da Páscoa, uma festa maravilhosa, uma festa abençoada em que Jesus havia dado orientação ao povo de Israel, que tinham que celebrar essa festa em comemoração à saída do povo de Israel do Egito até a Terra Prometida. O mesmo aconteceu lá em Jerusalém. Aleluia. A Bíblia fala que quando Jesus caminhava com seus pais, enquanto caminhavam, quando Jesus tinha 12 anos de idade, de repente a Bíblia fala que Jesus se ausentou de seus pais. Jesus se ausentou. E quando Jesus se ausentou de seus pais, a Bíblia fala que os pais começaram a caminhar. Mas ao decorrer da caminhada, os pais começaram a perceber que alguma coisa estava ausente deles. Enquanto o pai caminhava, deram conta, começaram a perceber algo diferente. Começaram a notar algo que nunca haviam notado algo antes. Começaram a notar algo totalmente muito diferente. E quando eles olharam para trás, eles conseguiram perceber que, na verdade, Jesus Cristo já não estava no meio deles. Aleluia. E quando eles perceberam isso, a Bíblia fala que os pais decidiram voltar novamente para Jerusalém. O objetivo da volta dos pais a Jerusalém era para se encontrar novamente com Jesus Cristo. Porque eu acredito que se Jesus não poderá voltar
não poderá se ausentar dos pais, os pais poderão ir bem em Jerusalém e festejar. Mas só que o pai não conseguiram de ir a Jerusalém, não conseguiram chegar aonde eles tinham que chegar, porque notaram que alguma coisa, alguém estava ausente deles, estava ausente do meio deles, sentiram falta de alguma coisa, sentiram a ausência de alguma coisa, sentiram que a caminhada já não é a mesma, sentiram que a trajetória já não é a mesma como de antes. Antes, na verdade, caminhavam bem, andavam bem, mas naquele momento eles não sentiram algo totalmente diferente. Por quê? Porque Jesus havia se ausentado do meio deles. E eu disse no princípio que o tema que nós temos para abordar nesta manhã, com o povo que me acompanha em toda parte do mundo, é voltando para Jesus Cristo. Aleluia! Mas para nós voltar para Jesus Cristo, é necessário nós seguirmos alguns requisitos. Primeiro, quando nós lemos a Bíblia Sagrada no livro de Evangelho de São Lucas, nós conseguimos perceber que para Jesus, para Maria e José voltar para procurar Jesus Cristo, primeiro passo, eles notaram a ausência de Jesus Cristo. Maria teve que notar a ausência de Jesus Cristo. José teve que notar a ausência de Jesus Cristo na sua caminhada. Acredito eu que se Jesus, Maria e José não notassem a ausência, eles poderão continuar a caminhar. Mas só que eles poderão caminhar, mas não será uma caminhada conforme de costume. Será uma caminhada diferente, porque Jesus estava ausente deles. E muita gente que se encontra nessa condição, estão a caminhar, estão a sair de Caná para Jerusalém. Mas só que na sua caminhada, por motivos alheios, por motivos pessoais, que eu não sei, alguma coisa fez Jesus se ausentar dele. Mas só que mesmo Jesus se ausentar dele, ele não consegue tomar uma decisão de voltar. Ele não consegue reconhecer que Jesus se ausentou dele. Porque na verdade há muita gente que já estão a caminhar, mas Jesus já não está na sua caminhada. Há muita gente que está a construir um ministério, aonde nesse ministério Jesus já se ausentou há muito tempo. Há muita gente que estão a pregar o evangelho, mas Jesus Cristo já se ausentou deles há muito tempo. Então há uma necessidade enorme do povo de Deus voltar novamente para Jesus, voltar à busca de Jesus Cristo. Porque a Bíblia fala assim que sem Deus nada podemos fazer. Por isso é que José teve que voltar. José poderá bem ir sem Jesus Cristo, poderá ir bem sem Jesus Cristo, mas ele entendeu que sem Jesus Cristo, sem Deus, eu não posso chegar a lugar nenhum. Eu não posso chegar a lugar nenhum se Jesus Cristo não estiver na minha caminhada. Meu irmão, se Jesus não estiver na tua caminhada, na minha caminhada, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Até nós podemos dar o primeiro passo, mas nós vamos nos cansar, vamos enfraquecer. Vamos enfraquecer. Por quê? Porque estamos a caminhar sem Jesus Cristo. A Bíblia, em livro de Isaías, a Bíblia fala assim que os jovens se cansarão, mas aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Aleluia! As nossas forças só serão renovadas quando nós confiarmos em Deus. Imagina você estar a caminhar sem Deus. Quando a tua força terminar, aonde você serás recompensado? Aonde será retribuído essas forças? Porque, na verdade, as nossas forças só são atribuídas por Deus quando nós perdemos Ele na vontade de Deus, quando nós perdemos na câmara de Deus, quando nós perdemos a força no Evangelho, Jesus consegue repor as nossas forças. Mas quando você perde as tuas forças no mundo, não tem como Deus repor as tuas forças. Então, há uma necessidade de nós voltar para Jerusalém, reconhecer que Jesus não está mais conosco. A Bíblia fala de um homem chamado Sansão. No livro de Juízes, capítulo de número 16, versículo 19 até 20, a Bíblia fala que um certo dia Sansão estava deitado no colo das Dalilas. E quando Sansão se deitou no colo das Dalilas, a Bíblia fala assim que Dalilas foi avisando os filisteus que não, Sansão já está a dormir, que eles poderão vir. E quando os filisteus chegaram, Dalilas deu toque no Sansão. Sansão, os inimigos estão a vir. A Bíblia fala assim que Sansão diz assim, me levantar. Sansão se despertou do sono. E quando se despertou, percebe muito bem. Quando Sansão se despertou, ele disse, me levantarei como de outras vezes e lutarei como de outras vezes. Mas se você perceber, o Sansão não lutou como lutava antes, porque Sansão havia perdido a presença. Deus havia se ausentado dele. Sansão se esqueceu de alguma coisa. Nós só podemos voltar a lutar como antes, se nós voltar a buscar Deus como antes, se nós voltar a orar como antes. Nunca se pode se levantar como antes, se nós não fazer as coisas conforme fazíamos antes. Se Sansão realmente ele contasse o segredo nas Dalilas conforme contava antes,
ele não poderá ser derrotado. Ele só foi derrotado porque ao contar segredo na Dalila, ele não contou como ele contava antes. Antes ele contava segredo de uma forma diferente, em que a Dalila não conseguia distinguir aonde estava a força, o poder. Mas quando ele contou, revelou seu segredo, ali ele não conseguiu se levantar como antes. Por quê? Porque Deus se ausentou da vida dele. Há muita gente que está a lutar sozinho, estão a caminhar sozinho. Deus já não está mais nele. Então há uma necessidade do povo de Deus voltar aonde nós deixamos Jesus Cristo. Em Apocalipse, a Bíblia fala assim: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e volta a praticar as primeiras obras. Se nós queremos voltar a ser o mesmo homem de Deus de antes, queremos ser a mesma profetisa, o mesmo evangelista, o mesmo pregador, há uma necessidade de nos reconhecer que Jesus já não está no nosso meio. Se nós lermos rapidamente o livro se nós lermos rapidamente o Cantar de Salomão, capítulo número 6, versículo 1, ali a Bíblia fala assim: aonde está o teu amado? Existem pessoas que perderam Deus, perderam a presença de Deus e não conseguem dar conta, mas algumas pessoas notam que Deus já não está com fulano. Porque quando nós olhamos para algumas pessoas, nós conseguimos denotar que Deus já não é mais com fulano, que Deus não é mais com a fulano, nem com fulano. Mas ela sozinha não consegue notar que Deus saiu dele. Assim como Sansão não consegue notar que Deus já não estava nele, há muita gente que também está a viver sem saber perceber que Jesus já não está nele. Estão a pregar simplesmente pelo dom que Deus lhe concedeu, mas senão a graça, a unção, o Espírito Santo já se ausentou deles há muito tempo. Existem algumas pessoas que, quando a Maria e José, quando Jesus se ausentou delas, elas conseguiram notar que Jesus não está mais com ele. Mas Sansão, quando perdeu Deus, quando perdeu o Espírito Santo, Sansão não deu conta de nada. Quanto menos Sansão percebeu, já estava nas mãos dos seus inimigos. Quantas pessoas estão na garra de Satanás por não perceber que Deus já saiu dele há muito tempo? Quantas pessoas estão presas na corrente satânica por não perceber que Deus já está ausente dele? Aleluia! E a Bíblia fala ainda mais além, no livro de Gênesis, quando nós lemos o Gênesis, o livro muito conhecido por todos nós, a Bíblia narra a história de um homem chamado Adão. A Bíblia fala que Deus estabeleceu uma ordem no jardim e que esta ordem tinha que ser cumprida. Aleluia! Deus é Deus de ordem. Deus gosta de coisas ordenadas. No livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 16 em diante, fala assim que Deus ordenou ao homem, dizendo: de toda a árvore dos jardins comereis livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dele comer, certamente morrerás e não viverás. É uma ordem que Deus deu. É uma ordem que Deus estabeleceu. Deus gosta de pessoas ordenadas. Deus gosta de pessoas que obedecem ordem. Muitos de nós, por não obedecer ordem, estamos a cometer tantos erros. A Bíblia fala assim que Adão, mesmo recebendo a ordem, mas Adão cometeu o que não poderia cometer. Adão cometeu. E quando Deus apareceu no jardim do Éden, no lugar do encontro, Deus disse: Adão, aonde você estás? Adão disse: Deus, ouvi a tua voz e me escondi. Se os irmãos perceberem muito bem a conversa de Adão com Deus, vai dar conta que a resposta que Adão deu para Deus não é a resposta da pergunta que Deus fez para ele. Deus disse: Adão, aonde você estás? O lugar. Deus queria saber o lugar onde está. Mas Adão está a responder a condição que lhe fez cair, que lhe fez tropeçar. Adão está dizendo assim: Deus, ouvi a tua voz e me escondi. Deus não queria saber o que fez Adão se esconder. Deus não quer saber o que te fez se esconder. Deus não está preocupado em saber o que te fez cair, o que te fez você perder a presença dele. Deus não está preocupado em saber o que te fez você fornicar, o que te fez você se prostituir, o que te fez você... Não, Deus só quer saber aonde você estás. A preocupação de Deus não, que te fez... Deus sabe, Deus sendo onisciente, onipotente, onipresente, Deus sabe o que te fez cair, o que te fez cometer. Então, Ele não quer mais saber isso aqui. O que Ele quer saber apenas é aonde você estás. Porque Deus quer renovar a vida. O nosso Deus é um Deus de aliança, é um Deus de renovação, é um Deus que gosta de fazer pacto com aqueles que têm a promessa. E eu tenho a certeza que você tem a promessa de Deus. Então, se você tem a promessa de Deus, não desfaleça. Não importa a condição que você se encontra. Em Apocalipse, ele diz que eis que estou à porta. Deus está dizendo: Adão, eis que eu estou à porta e bato. Adão está dizendo assim: Deus, eu me escondi, mas Deus está falando assim: eu estou na tua porta. Apesar de você pecar, você se esconder, mas ainda eu estou na tua porta. Meu irmão, você que me acompanha, eu não sei aonde essa mensagem vai chegar. Não sei aonde essa mensagem vai chegar. Mas independentemente do lugar aonde a mensagem chegar, e a quem estiver a ouvir, não importa o que te fez pecar,
o que te fez cair, lembra-se que o nosso Deus é o Deus de renovação. Para você que caiu, que pecou, não pensa que tudo terminou. Não pensa que tudo acabou. Não. Ainda há esperança para você. Ainda há oportunidade. Há uma frase de um sábio que diz assim: não importa quantos passos você deu para trás, o mais importante é quantos passos você vai dar agora para quê? Para frente. Os passos que você deu para trás, esquece. O mais importante agora é saber quantos passos de hoje em diante você vai dar para frente. Nós somos seres humanos, estamos sujeitos a erro, a pecado. Então, Deus entregou Jesus Cristo para morrer por você, por mim e por todos nós. Fala assim que Deus amou o mundo. Na verdade, quando a Bíblia fala que Deus amou o mundo, não está a falar amou o planeta Terra, nem Júpiter, nem Marte. Está a falar as pessoas que existem no mundo. Essa pessoa é quem? É você, é só. Deus te amou de uma forma tão grande e que por dentro do amor que Ele sentiu por nós, entregou Jesus Cristo. Por isso é que em Romanos capítulo 5, versículo 8, os irmãos vão perceber que está dizendo assim, que Deus provou o seu amor pelo facto de ter dado Jesus Cristo. Deus não simplesmente só amou, mas provou o amor que Ele demonstrou. Então, meu irmão, eu te peço mais uma vez, né? Não deixa que o diabo coloque na tua mente que já não há mais solução para você. Quando nós pecamos, o diabo coloca na nossa mente que já não tem mais solução, que já não tem mais chance. Não deixa que o diabo coloque na tua mente, não deixa que o diabo trabalhe na tua mente. Ainda há solução para você, ainda há esperança para você. Não se lembram das coisas passadas. Ainda há esperança. Ainda há esperança para aqueles que creem em Jesus Cristo. Ainda há esperança para aqueles que têm a promessa. Ainda há esperança para aqueles que realmente têm o chamado e a vocação de Deus. Então, meu irmão, não se deixa elevar pela situação que você se encontra. Eu entendo até a situação. Eu me lembro que nas vezes quando eu pecava, quando eu caía, eu ficava com receio de orar, receio de meditar. Porque sempre quando eu pegava a Bíblia para meditar, eu se lembrava do que eu fazia. E aquilo pesava a minha consciência e me impossibilitava orar e meditar. Mas quando eu dei conta que mesmo quando eu pecar, Deus ainda é Deus para mim. Eu se esqueci dos meus pecados e se lembrei simplesmente de Deus e voltei a fazer as minhas obras. Então, eu quero orar contigo em nome de Jesus Cristo. Em poucos minutos, quero orar contigo, né? Se puder, meu irmão, né? Se puder, minha amiga, meu irmão com Jesus, feche os teus olhos, né? Põe a mão no seu coração. Quero orar por você. Aleluia. Então, oremos ao Senhor. Deus Pai, Criador dos céus e da terra, Jesus Cristo Nazareno, aquele que é o Alfa e Ômega, Deus da restauração. Neste momento, eu lhe peço que o Senhor visita esta mulher, este jovem, que nesta noite, nesta manhã me ouça. Aquele que já se encontra cansado, sem força, sem esperança, Deus dê a força para ele, dê a esperança para ele, ressuscita o som dele, projeto, levanta ele, mostra para ele que ainda há solução para aqueles que creem em Jesus. Então, muito obrigado, que Deus realmente abençoe a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém.